É, Agora eu vou compartilhar com vocês o evangelho do que eu leio todos os dias do livro da semana, o lecionário semanal. E aí, a leitura, o evangelho vai dizer assim: Jesus enviou 70 discípulos, 2 a 2 na sua frente, cada um para uma cidade e povoados, e falou para eles: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio cordeiro para o meio de lobos. Ou seja, quando eu rezo a oração, enviai, Senhor, operários e operárias para a vossa messe, é esse evangelho aqui que Jesus também está pedindo. Por que operário para a vossa messe? O operário que Jesus está pedindo aqui e a messe é o próprio Jesus escolhendo as pessoas, capacitando para ser de frente à igreja, para ser um padre, um ministro, um bispo, um catequista, um alguém da igreja, de frente à igreja. Então essas pessoas são poucas pessoas, e cada vez que passa tempo, vai sendo pouca. Então nós temos que pedir, por isso que eu estou rezando tirar essa oração, para pedir trabalhadores para a messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Porque os operários e operárias são nós. Nós somos os operários e operárias. Então ele vai enviando pessoas. Por isso que eu peço assim para vocês rezar sempre essa oração para pedir a Deus. E veja bem, ele envia esses 70 discípulos à frente dele e ele alerta. Eu envio vocês, é, eu envio vocês, mas pedi o dono da messe, operários e operárias. E aí ele fala embaixo, com eis que eu envio como cordeiro para o meio de lobos. Então Jesus envia a gente ao cordeiro. Não o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas o cordeiro significa pessoa mansa, humilde de coração. Uma pessoa que não tem maldade, que não tem ganância, só tem amor no coração, tem o Espírito Santo. Então essas pessoas são tratadas como ovelha, como cordeiro, uma pessoa mansa. Cordeiro, ovelha não faz mal a ninguém. E lobos, que Jesus quer falar, são pessoas que a gente vai na casa e não recebe a gente. Às vezes recebe com mal recebido, não, só por receber, mau gosto. Outros ainda que você não pode conversar sobre Jesus Cristo, que cai fora perto de você. Outras pessoas que não chegam perto de você para conversar sobre Jesus. Ele sabe que você está no som do Espírito Santo, quer conversar sobre a coisa de Deus, mas ele não quer. E outras pessoas que fazem até mal mesmo para a gente, ou para aquelas pessoas que querem levar a Jesus Cristo. Porque muita gente, todo mundo sabe, está cansado de saber que muitos santos foram mortos, martirizados, maltratados, judiados, por causa quem judiou foi os próprios lobos. Os lobos são essas pessoas, esses homens que fazem esse tipo de maldade. Então Jesus falou claramente: eu envio vocês no meio de lobos. Então a gente tem que ter esse cuidado e escolher a missão, mas com aquela certeza que a gente está no meio de lobos. Que pessoas estão o tempo todo nos maltratando com palavra, nos agredindo com palavra, com atitude e por aí por diante. Aí ele vem aqui continuando: não leve bolsa, nem escacola, nem sandálias, e não cumprimente ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Então veja bem, a gente quando vai para anunciar o evangelho, seja onde for, aonde for, a gente não deve, o próprio Jesus fala, não levar nada. E aí a gente vê, né, todo mundo hoje
Se não levar uma comida, se não levar um alimento, se não levar não sei o que, se não for, eu não vou, se não tiver isso eu não vou, e por aí por diante. E ele fala, não levará nada, nada. E aí, quando chegar, nós chegamos nessa casa, cada um de nós que for na casa rezar um terço, um rosário por alguém, ou falar de Jesus, a gente deve primeiro dizer assim, a paz esteja com vocês. Ou até porque também hoje em dia que, né, a gente faz bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe, Deus proteja. Então isso tudo você está levando a paz para essa pessoa. E aí se essa pessoa não receber a paz voltará para a gente, para você que foi. O importante da gente é quando tiver nessa casa, a Jesus vai falar assim, ó, permaneça naquela mesma casa, coma e beba do que tiver, porque o trabalhador merece o seu sustento. Ou seja, quando a gente entra nessa casa, que ser bem recebido ou não, mas a pessoa quer for alimentar, dar um alimento, a gente não deve escolher o que comer. Não, você está lá, você deve comer o que tiver, a não ser que você não goste daquele alimento. Aí você tem direito de dizer, não, não, eu não gosto disso aí. E aí você pode procurar outra casa, outro lugar, mas não de maneira nenhuma não comer por causa, mesmo que você gosta, não gosta muito, mas é porque você não é acostumado a comer aquilo e você não comer. Não. Jesus manda você se alimentar do que tiver naquela casa, não escolher. Que nem teve uma missão aqui de uns padres que veio, uns ministros que veio para aqui, padre, os missionários, e aí falou, gente, o que tiver eles comem. Então, por quê? Porque não pode escolher. A gente não pode escolher. Quem deve escolher o que dá, o que tiver na casa, é aquela pessoa. Se a pessoa for de condição, vai te oferecer o que ela tem ali. Se a pessoa não for de condição, é oferecer também o que ela tem. Ela não vai te dar. Se ela não come, ela não vai ter como se esforçar para te dar uma coisa que ela não tem condição. Então a gente tem que ter essa consciência. E aí, Jesus fala que o trabalhador merece sustento. O sustento é o quê? O pão de cada dia que a gente se alimenta, a água. Então Jesus, o próprio Jesus, ele vai nos dar, mas ele não vai fazer que nem o maná, descer do céu. Não, ele vai enviar pessoas para te dar esse alimento. Porque maná só caiu do céu naquele tempo. E agora Jesus faz é diferente, ele envia pessoas para te alimentar. Aí fala assim, não passeis de casa em casa quando entrar em uma cidade e fores bem recebido. Comei do que vos servir. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Outra questão aqui que a gente deve fazer, Jesus pede, e eu não vejo ninguém fazer isso. Entrar na cidade e acontecer bem recebido. E a gente, ele fala para não passar em casa, não é obrigado a passar em casa, casa em casa. Se a gente é bem recebido, bem acolhido, fazendo um momento em algum lugar que cabe um bocado de gente, e aí convida as pessoas e ali celebra e anuncia o evangelho, a boa nova. E aí ele fala assim, se for bem recebido, comei do que vos servirem, curar os doentes. Então, ali a gente vai comer do que servir a gente vai se alimentar. Mas também tem esse porém, a gente vai curar os doentes, o que tiver. Ou seja, dá uma benção para aquele doente, aquele idoso, aquelas pessoas que estão naquela casa. Aí a pessoa tiver uma enfermidade, que tiver uma enfermidade ou na alma ou no corpo físico, a gente dá cura a ela, essa pessoa. Dá benção a essa pessoa. Então a gente deve fazer isso.
Aí ele fala assim, e falar para também sobre a casa, que o reino dos céus está próximo, está próximo de vós, ou seja, ali está o reino dos céus. Mas quando, aqui ele vem falando, mas, mas quando entrardes numa cidade e não for bem recebido, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira do vosso cidade, que se pegou nos meus pés, sacudi contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Ou seja, aqui fala dessa cidade, mas também significa casa. Quando você vai numa casa, Jesus manda a gente ir numa casa, anunciar o evangelho, anunciar a boa nova, levar um texto, compartilhar um momento da Bíblia, e lá você não ser bem recebido, não lhe acolher, tanto faz na cidade como casa. Aquela casa vai ser tratada como Gomorra. A Gomorra vai ser menos tratada do que essa cidade, repare. Então, essa palavra é forte. A gente deve pegar e ficar em alerta, porque quando a gente reza numa casa, às vezes a gente vê que a pessoa não está acolhida, não acolhida de bom coração, ou às vezes fica com falsidade, ou até não acolhe mesmo. E aí vem doença, vem sofrimento para casa, aí depois que as pessoas ficam se alimentando. Ah, eu queria oração, eu queria isso, eu queria aquilo, sabendo que teve, né, oportunidade. Quantas pessoas a gente não vê? Teve oportunidade, não é bem recebido, não é bem acolhido quando está em vida, Jesus manda. E aí as pessoas não acolhem, não quer de bom coração. Às vezes só recebe para nos fazer. Outros já desfaz logo, não recebe. E aí depois que o sofrimento cai na casa, que o sofrimento cai na limpeza naquela casa, que destrói tudo, a família toda, aí é hora de pedir a Deus. Oh meu Deus, eu queria uma oração, eu queria um texto, eu queria não sei o quê. E você quando estava ação? Ou seja, quando aquelas pessoas queriam rezar em sua casa, você deixou? Então é isso que Jesus está falando. A gente tem que entender, quando ele manda alguém na nossa casa, é um aviso de alguma coisa. Pode receber com bom amor, orar junto. Porque, gente, Deus ele sabe de tudo, todas as coisas. Então vamos preparar nosso coração, nossa vida, nem nossa casa, nosso lar, mas nossa casa dentro do nosso coração, que é o nosso coração. Essa casa é o mais principal que a gente deve acolher. Porque é fácil a gente estar de boa e não procurar Deus quando tá tudo são, todo mundo da família são, em alegria. Aí ninguém quer ir pra festa, quer ir churrasco, quer ir pra futebol, quer fazer o bom e o melhor. Mas quando vem o sofrimento, aí é hora de correr atrás de Deus. Aí vamos correr atrás de Jesus Cristo, aí vamos rezar, vamos fazer penitência, vamos fazer aquilo. Não. Você teve sua hora. Você teve sua hora. Aqui eu não estou dizendo que Jesus vai castigar todo mundo, vou dizer assim, vai converter. Pode ser que alguns ele não converta, mas é ele. Não estou aqui dizendo que é eu, é ele. Por isso que eu digo para vocês, enquanto é tempo, tá com saúde, tá feliz, reze, tá com saúde, reze. Ah, quer ir pro seu churrasco, quer ir pro sua festa, quer ir pro seu jogo de bola, primeiro vá rezar, vá pedir a Deus, vá orar, para depois você ir passear e fazer o que você quer. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação,
mas livrai-me do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.